E aí, como é que fomos no simulado? Péssimo? Pauleira? Esse era um dos objetivos, né? Eu costumo dizer que treino duro, né? Jogo, nem sempre o jogo é fácil, nunca o jogo vai ser fácil, né? Então eu digo que treino duro, jogo um pouco menos complicado, né? Então vamos à correção da nossa parte aí da estatística, né? Primeira questãozinha foi que número? 49. A 49, ela fala o seguinte pra gente. O valor diário gasto com combustível... Ah, tá. Vem a tabela onde ele fala que tem 3 tipos de veículos, sim ou não? Sim. A, B e C. São 5 veículos do tipo A, 7 do tipo B e 3 do tipo C. E ele dá o consumo em litros por cada veículo. E depois ele diz que a média de consumo desses veículos é igual a 14,8. Então estamos trabalhando na estatística descritiva, né? A parte de média. Então, média 14,8. Tá. Mas para você calcular a média, vou nem usar o M, né? Vou usar o que o CESP gosta de usar. O nosso X-barra. Então, a média, o que eu sempre falo para vocês em sala, sempre que tiver uma quantidade ou sempre que tiver pesos, nós estamos trabalhando com a média aritmética simples ou a média ponderada? Média ponderada. Então, esse número de veículos representa justamente a frequência absoluta. Então, o que eu tenho aí é, para calcular a média, eu tenho 5 veículos que têm um consumo diário de quanto? 18 litros. Mais 7 veículos que têm um consumo diário de 15 litros. Mais 3 veículos que têm um consumo diário de X. Tudo isso eu vou dividir pelo total de veículos. 5 mais 7 mais 3. Só que essa média aqui, o enunciado disse que vale quanto? 14,8. Então vamos ficar com 14,8 é igual 90 mais 105 mais 3x dividido por 15. Pessoal, para facilitar nossas contas, eu vou simplificar todo mundo aqui por 3, tá? Para poder facilitar a nossa vida. Então vai ficar 14,8 é igual 90 simplificado por 3 dá quanto? 30 mais 105 simplificado por 3 é 35 mais x dividido por 5. Então o que eu estou fazendo aqui é simplificar por 3. Agora eu vou multiplicar cruzado. Então aqui deu 65. É isso ou não? 65 mais x é igual 14,8 vezes 5. Isso aqui dá 20, vai 2. 70. É isso ou não? 40, desculpa. Volta aqui. 40 vai 4. 20 com 4 que foi 24 vai 2. 5 com 2 que foi 7. Então ficou
74. Então, o nosso x, ele ficou 74 menos 65. O nosso x é 9. Só que a pergunta dele é, qual vai ser o gasto com cada veículo C? Eu sei que cada veículo C, ele consome agora 9 litros, não é isso? Só que o valor do litro, a questão disse que está quanto? R$ 3,90. Então, para você achar o preço, você vai pegar o R$ 3,90 e vai multiplicar por 9. 0, 81 vai 8, 27 com 8 que foi, R$ 35,10, por isso nosso item estava certo. Superior a 35. Então, anotem isso. Tem frequência, tem peso, é a média ponderada. Então, eu vou pegar cada frequência, cada dado e multiplicar pela sua respectiva frequência. E eu vou fazendo um somatório, No final, divido pelo total de frequências ou total de pesos. Vamos ver a 50? A 50 fala de um gráfico aí, e esse gráfico, ele está sendo dado em classes, não é isso? 20 a 24, 24 a 28, 28 a 32, e ele pede para a gente qual é a diferença entre a média e a mediana. Primeira coisa, me ajuda? Como é que eu faço a média quando eu tenho intervalos em classes? Ó, 20 a 24. De 24 a 28. De 28 a 32. De 32 a 36. E de 36 a 40. E aqui eu tenho as frequências, mas aí vai um detalhe. Que frequência é essa que ele está me dando? Acumulada. Felipe, tem diferença? Claro que tem. E eu vou explicar já já o porquê. Vamos lá. Primeira coisa. Se eu tenho a frequência acumulada, as classes estão acumulando. Então, significa que nessa primeira classe aqui, eu tenho 20 de frequência acumulada e também é a minha frequência absoluta. A primeira frequência, ela coincide. A partir daí, a segunda está 52, mais 52 acumulado. Então, se ela tinha 20 e o acumulado foi para 52, é porque a segunda classe sozinha, ela tem uma frequência simples de quanto? 32. 20 com 32 acumula 52. Se eu tenho 52 e na terceira classe eu tenho um acumulado de 78, é porque a terceira classe individualmente, ela tem quanto? 26. De 78 para 90, então eu tenho 12. E de 90 para 100, eu tenho 10. Quando você fizer o somatório aqui, você vai ver que vai dar 100, que coincide com o acumulado geral ali da última classe. Se eu tenho frequência, eu vou calcular a média ponderada. Agora, como é que eu vou calcular a média ponderada
se eu não tenho o valor exato de cada dado? Eles estão em classes. Eu sei que é de 20 a 24. Agora, se é o 20, se é o 21, se é o 23, eu não sei. O que eu vou fazer então? Vou pegar o ponto médio, eu vou chamar de PM aqui. Então, 20 e 24, quem é o ponto médio? 22. 24 e 28 é o 26. De 28 e 32 é o 30. Aqui é o 34. E aqui é o 38. Agora sim, você vai fazer a sua média, que é o que ele chamou de Mi. Nós sabemos também que essa letra é a letra usada para quando eu tenho uma média populacional, né? Vimos que existe a média populacional, a média amostral, tá? A média amostral é representada pelo x-barra. A populacional é esse Mi. Então, o 22, ele tem frequência 20. Então, vou fazer a média ponderada aqui, ó. Então, vou até mudar, botar em cor diferente. O 22, ele tem frequência 20. Mas o 26, ele tem frequência 32. Mas o 30, ele tem frequência 26. O 34 tem frequência 12. E o 38 tem frequência 10. E eu sempre vou dividir pelo somatório das frequências ou somatório dos pesos, que no caso aqui é 100, ó. Então, 20 mais 32 mais 26 mais 12 mais 10. Pessoal, aqui agora é questão de conta, né? Deixa eu pegar uma cola aqui, que eu já fiz essa conta, para a gente poder ganhar tempo. Essa continha vai dar para a gente 28,4. Então, isso aí, 28,4. O que seja, talvez, novidade para a maioria de vocês, é como eu calculo a mediana. Mediana, como é que eu calculo a mediana quando eu tenho todos os dados? Quem é a mediana? É o termo central, não é isso? Então, por exemplo, agora é o termo central do rol. Eu preciso primeiro botar em ordem crescente ou em ordem decrescente e ver quem é o termo central. Se for uma quantidade ímpar, eu vou ter um termo central. Se for uma quantidade par, o que eu faço? Pego os dois do meio e faço a média deles. Somo e divido por 2. Beleza? Tá. O problema é, como é que eu vou fazer quando tiver em classes? Você vai ter que fazer o que a matemática chama de interpolação. E para isso, você vai trabalhar com a frequência acumulada. Então, vou repetir. Quando eu quero calcular a mediana em classe, eu trabalho com a frequência acumulada. E o que você vai ter que fazer? Olha para cá. Primeira coisa, encontrar quem é a classe aonde a mediana se encontra. Qual é a classe onde a mediana se encontra? Então, se eu tenho 100 dados, a posição central é o 50, concorda? O 50 é o cara do meio ali. Beleza. E o 50º termo, ele vai estar em que classe? Na segunda.
Então, essa aqui é a classe onde a mediana se encontra. E essa classe, ela vai de quanto até quanto? De 24 a... Então, olha para cá. Então, eu sei que a mediana está na classe que vai do 24 ao 28. Então, a mediana está aqui dentro. Quem é, eu não sei, mas está ali dentro. Até aí, tudo bem? Todo mundo junto? Você vai fazer o seguinte. Até o 24, quantos dados eu tenho? Até o 24. Oi? Até o 24, ó. Até chegar no 24 eu tenho 20 dados. Então, até o 24 eu tenho 20 dados. Até o 28, quantos dados eu tenho? Oi? Não, repara que eu estou falando de acumulada. Então, até o 24 eu tenho 20 dados. Até o 28 eu tenho um total de quantos dados? 52. Então, até aqui eu tenho 20 e do início até aqui eu tenho 52. Só que eu não quero o 20º nem o 52º. Eu quero buscar a metade, não é isso? O meio. E o meio é o cara de que posição? Se eu tenho 100 dados, o cara do meio é o 50º. Então, eu não quero nem o 20º, nem o 52º. Eu quero o 50º. O meu problema é, até o 24 eu tenho 20 termos. Até o 28 eu tenho 52 termos. Até que número que eu vou ter 50 termos? Porque o cara do meio é o cara que está exatamente no meio da parada. Então eu tenho 50 termos antes dele e 50 termos depois dele. Então eu tenho que encontrar que número é esse que está entre o 24 e o 28, que eu tenho 50 números até chegar nele. Então, é esse carinha aqui que eu tenho que calcular. Como o 50 está mais próximo do 52, a tendência é que esse carinha seja mais perto do 28. Então, 26 e pouco, 27 e pouco, né? Alguma coisa assim. Então, como é que eu vou calcular isso? Aí que vai entrar a interpolação agora. Presta atenção. Interpolação é como se fosse uma proporção. Como se fosse não, é uma proporção. Então você vai fazer assim, ó. Aí você começa por aonde você quiser, tá? Eu vou fazer o seguinte. Do 20 ao 52, eu tenho intervalo de quanto? De 32. Então, eu tenho um intervalo de 32, um intervalo de 32 posições para um intervalo de quantos números? De 24 a 28. 4 números. Então, eu estou pegando o intervalo das posições está para o intervalo dos números. Assim como proporção, hein? A amplitude total de cima está para a amplitude total de baixo, assim como do 20 ao 50, que é o que eu quero, me dá uma amplitude de quanto? De 30. Está para essa amplitude eu não sei. Eu vou chamar de x. Voltando. Como é que eu monto a proporção? Primeira coisa que nós fizemos, vamos lá. Descobrir qual é a classe aonde está localizada a mediana. Descobrir, é a segunda.
Que classe é essa? Do 24 ao 28. Eu boto lá. Do 24 ao 28. Show. Eu agora vou pegar até o 24, que é exatamente a frequência acumulada da classe anterior, eu tenho 20 dados. Até o 28, eu tenho 52 dados. Só que eu não quero 52 dados. Eu quero o 50º. Eu quero 50. Eu quero o cara que vem um pouquinho antes. Então, agora eu vou fazer uma proporção. A amplitude dos dados está para a amplitude da classe. Assim como a amplitude até o dado que eu quero está para a amplitude até... a amplitude da posição que eu quero está para a amplitude do dado que eu quero. Então, é uma proporção. Como se fosse uma regrinha de 3 também. Então, aqui, ó, divide, vai dar 8. Então, ficou 8x igual a 30. O nosso x, ele é 30 dividido por 8. Esse 30 por 8 dá pra gente 3, alguma coisa? 375, né? Cuidado. O x é esse intervalo aqui. Se eu quero saber quem é esse carinha aqui, o que eu faço agora? Não é 24 aqui? E o meu x deu quanto? 375. Logo, quem é a mediana? 24 mais 375. Oi? 2775. Qual é a pergunta dele aí? Ah, ele quer a diferença, né? Então vamos para a diferença. 28,4 menos 27,75. Dá uma diferença de 0,65. O que a questão disse? Que era o quê? Inferior. Então o item está errado. Pessoal, preste atenção no seguinte. Felipe, eu perco um tempo com conta, né? Perde. E o que eu vou ser bem sincero para você, que eu tenho obrigação de falar isso para você. Nem toda questão de prova, ela foi feita para ser feita. Eu vou repetir minha frase. Nem toda questão de prova, ela foi feita para ser feita. Então, não adianta você se descabelar e se desesperar na hora que você pega uma questão onde você observa que você vai perder muito tempo com interpretação ou você vai perder muito tempo com conta. Então, você tem que ser, numa prova do CESP, muito estratégico, muito estratégico. Então, olhou uma questão, verificou que aquela questão você vai perder muito tempo, então pula, vai fazendo o restante, sobrar tempo você volta, tá? Tem que ser estratégico, porque na estatística, várias e várias questões, você realmente perde muito tempo com conta. Então você tem que avaliar o custo-benefício, tá? Para mediana. Sim. É justamente isso aí. É justamente isso. Aqui, ó. Você está fazendo isso. Quando você diminui a frequência anterior, é justamente o que eu fiz aqui, do 52 menos 20. Aí você chega nesse 32, entendeu? Então tem uma fórmula.
E a demonstração da fórmula é justamente essa interpolação que eu fiz. É um jeito de fazer sem precisar ficar decorando fórmula, entendeu? Mas tem, tá? Eu também sou dessa concepção. Então, acho que quando você entende, fica melhor porque você tem saída na hora da prova, né? Mas aquela fórmula que vocês estão citando é exatamente aquilo ali. Oi. Em vermelho? Pensa o seguinte, em cima eu estou trabalhando com as frequências. Embaixo, então em cima eu tenho as frequências, embaixo eu tenho os dados. Então, de 20 a 52 são as frequências acumuladas. 20 e 52. Então, eu pego primeiro a amplitude total, que é 32. Depois eu pego a amplitude dos dados, que acaba sendo a amplitude da classe, 4. Aí vem para o vermelho, que você me perguntou. O vermelho é a amplitude até a posição que eu quero chegar. Então, eu tenho a amplitude até o 52, mas eu quero chegar no 50, que é exatamente o meio do número de dados ali, sacou? Então, é a amplitude até a posição que eu quero. Tá? Então, do 20 ao 50, que é o que eu quero, tem uma amplitude 30. Isso a frequência. Agora os dados. De 24 até esse carinha, eu não sei quanto é a amplitude, porque eu não sei quem é esse cara. Então, essa amplitude eu chamo de x. Eu calculo x, aí é só somar o 24. O x não é o dado. O x é o que eu chamei de x foi a amplitude. (51) Na 51, o menos 1, ele associa a 3K, é isso? 3K. O 0, ele associa ao K. E aqui o mais 1, ele associa a 6K. Ele diz que isso aqui é frequência o quê? Relativa? Frequência relativa. Pessoal, frequência relativa é aquilo que relaciona com o total. E a frequência relativa ela vai ser dada em porcentagem, beleza? Então, isso aqui, eu sei que tem que dar um total de quanto? 100%. Porque a frequência relativa, o total dela é 100%. Então, você pode formar uma equaçãozinha básica aqui. 3K mais K mais 6K é igual a 100%. Isso faz com que o nosso K ele seja igual a 10. Então, essa frequência relativa, ela é de 30%. Essa aqui, 10%. E essa aqui, 60%. Ele pediu para a gente o quê? O desvio padrão, foi isso? Se é superior a 0,8. Me ajuda? Como é que eu calculo o desvio padrão? Qual é aquela sequência que a galera que fez a turma regular comigo eu ensinei? Qual a sequência para a gente chegar no desvio padrão? Faço a média. Então, primeiro passo, fazer a minha média. Vou chamar aqui de x barra. Não. Ele não disse que era amostra, então vou usar o mi, que é da população. Faça a média. Então a média vai ser menos 1 vezes 30%, mais, não é isso? 0 vezes 10%, mais 1 vezes 60%, dividido por 100%.
Se eu tenho frequência, é média ponderada. Então, o nosso μ vai dar menos 30, aqui dá zero, mais 60 dividido por 100. Vamos ficar com 0,3. 30 dividido por 100, 0,3. Beleza, minha amiga já me ajudou. Faço a média. Qual a próxima forma de fazer? Qual a próxima forma? Não. O que eu tenho que fazer depois? Antes da variância. Isso, que são os desvios, né? Então, eu agora vou calcular os desvios. Se o primeiro dado ele é menos 1, como é que eu acho o desvio? Eu pego cada dado e vou subtrair da média. Então, menos 1, menos, quem é a minha média? 0,3. O que vai dar? Menos 1,3. Lembra que os desvios eu sempre trabalho em módulo. Então, na verdade, o que eu vou ter aqui é um 1,3. Na hora que eu trabalho com desvio, eu sempre trabalho em módulo. Próximo desvio, 0,3. E o último desvio, ele é 1 menos 0,3, o que dá 0,7. Pronto, eu tenho os desvios. O que a variância fala? A variância, ela é a média que eu vou fazer ali, né? Dos desvios ao quadrado. Então, na hora que você for fazer a variância, você vai ter que pegar cada dado e elevar ao quadrado. Então, vai ficar 1,3 ao quadrado, só que eu tenho frequência, então é média ponderada. Aquele primeiro desvio, ele tem frequência de quanto? 30%. Então, eu vou multiplicar por 30. Vou nem colocar o percentual, tá? Não precisa. Mas, quem é o próximo desvio? 0,3 ao quadrado, só que ele tem uma frequência de 10%. Mais 0,7 ao quadrado, e ele tem uma frequência de 60. Tudo isso dividido pelo total, que é 100%. Fazendo essa conta aí, nós chegamos a 0,81. Ele quer o desvio padrão. Desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. E a raiz de 0,81 é 0,9. Ele disse que era superior a 0,8? Oi? Se você... Ah, mas aí você bota o 0,3 aqui, né? Não, mas aí tu não acha. Por quê? Porque esses aqui, eles têm frequências diferentes. Então, observa que como a frequência aqui é maior, ele puxa mais para o lado dele. Entendeu? Então, se eu não tivesse frequência, aí eu simplesmente fazia esse e dividia por 3, porque eram 3 dados, mas tem frequência.
Então, quanto maior a frequência, mais você puxa a média para ele, né? Beleza? Então, se eu vou calcular a variância ou desvio padrão, e na média eu fiz uma média ponderada, eu vou ter que seguir essa coerência lá na variância também. Ou fazer o 0,3. Isso. Aí não divide por 100. Tá? Galera, olha aqui, eu vou te dar uma outra alternativa. Até porque eu vou usar na próxima questão. Ó. Uma forma de você encontrar variância também é desse jeito aí, ó. A variância, ela pode ser calculada também sendo a média dos quadrados média dos quadrados menos o quadrado da média. É uma forma alternativa de você achar a variância. Então, vou fazer também com vocês, aí você vê se acha mais coerente, mais rápido fazer desse jeito. Embora a próxima questão, ela só saia desse jeito aí. Então, vem, o que eu estou dizendo aqui? Média dos quadrados. Então, eu tenho que fazer a média de todos os termos ao quadrado. Vamos ver como é que dá isso? Quanto que dá isso? Quais são os termos ali? Menos 1. Vamos lá. Então, média dos quadrados. Vou pegar todos os termos e vou fazer a média dos quadrados deles. Então, ali, menos 1 ao quadrado, vezes, quem é a sua frequência? 30%. Mais 0 ao quadrado, vezes 10%. Mais 1 ao quadrado vezes 60%. Dividido por 100. Quanto que deu isso aí? Aqui fica 30. Mais, e ali? 60? Dividido por 100? Quanto que deu isso? 90 por 100, 0,9? Olha a variância. A variância, cadê a média? A média está lá, né? Isso. A variância, ela vai ser média dos quadrados, que é 0,9, menos o quadrado da média. A média está aqui. Média nós achamos o quê? 0,3. Então, se eu pego 0,3
ao quadrado. Então, a minha variância, ela é 0,9 menos, cuidado, hein? Quem é 0,3 ao quadrado? 0,09. 0,9 menos 0,09, 0, tá? Então, essa é uma forma alternativa de você calcular a variância. Aí fica a teu critério. Ou você acha os desvios e faz o primeiro, ou você faz a média. Primeiro você faz a média normal, depois você faz a média dos quadrados. Você vai pegar a média dos quadrados e vai subtrair do quadrado dessa média original que você achou. Você acha a variância. Pessoal, você vai ter na sua prova. Eu falei isso para a galera da turma regular aqui da Polícia Federal, né? Mas como eu estou vendo que muitos não eram da turma, você está fazendo uma prova de 120 questões. Dessas 120 questões, apenas 2 disciplinas já está definido o quantitativo de questões, certo ou errado? Então, contabilidade, são 24, né? 24. E eu tenho informática com 36. Então, só aí já são 50% da prova. Então, isso você já está ciente. As outras 60 questões são para as outras disciplinas, né? Você tem 60 questões para distribuir para 8 disciplinas, né? Vê se não é isso. Constitucional, administrativo, penal, processo penal, estatística, raciocínio lógico, português. No português tem mais um. Leis especiais. Então, são 8 disciplinas. Então, se eu pego essas 60 questões que sobram e divido por 8, você acha 7, alguma coisa. Se o CESP, se o CESP quiser fazer uma prova equilibrada, ele vai colocar 7 questões para cada disciplina aqui, desse bloco aqui de 8, e uma ou outra disciplina ele vai botar 8 questões, tá? Para poder fazer uma prova balanceada. Só que nada garante que vai ser assim. Eu até acho, por histórico, tradição de segurança pública, que você deve ter um pouco mais de questões de português, um pouco mais de questões de penal, tá? Mas é só um achismo. Na última prova da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, quem aqui for fazer a Polícia Rodoviária, na prova da Polícia Rodoviária só tiveram 2 ou 3 questões de legislação de trânsito. Então isso é completamente incoerente. Então não dá para você afirmar que vai fazer uma prova coerente, mas se fizer isso aqui. Então eu acredito, Felipe, eu acredito que você tenha na sua prova lá cerca de 5, 6 questões de estatística. Isso é um palpite meu, tá? 5, 6 questões. E com toda certeza, você vai ter na sua prova, dentro dessas 5 ou 6 questões, pessoal, isso é só um palpite. Pode ser que o cara chegue lá e coloque 60 questões de estatística. Não vai poder não vai poder, mas não vamos conseguir anulação, porque nada significa que ele precisa fazer uma prova equilibrada. O que eu estou dizendo é, baseado no histórico do CESP, ele deve colocar umas 5, 6 questões de estatística. E você vai ter ali dentro questão de desvio padrão, com toda certeza. Com toda certeza. Então, se você tem extrema dificuldade em estatística, pelo menos, se concentre como fazer desvio padrão. Porque aqui você vai ganhar 1 ou 2 questões lá de estatística. Se não vier desvio padrão, vai vir variância. Não tem como correr disso aqui, né? Até porque para achar o desvio padrão precisa da variância. Então, você vai ter uma questão, no mínimo, disso aqui, com toda certeza. Então,
É isso aí. Próxima questão, que foi a questão mais caprichada aí. A questão de número 52. Pessoal, a 52, ele fala de coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação, ele é desvio padrão dividido pela média. Beleza. Aí ele fala, presta de novo, por favor. Aí ele fala que a empresa X, ela tem coeficiente padrão de 10%. Então, ó, coeficiente de variação da empresa X é 10%, ou seja, 0,1. Na hora que eu for jogar isso na fórmula, eu vou ficar com 0,1 é igual a desvio padrão dividido pela média. Até aí, tudo bem, pessoal? Vem acompanhando comigo que essa aí realmente foi a mais pesada do simulado. Posso multiplicar cruzado aqui? Eu vou ficar que o desvio padrão, ele é 0,1 vezes a média. Tá. Só que depois a questão também me dá, cuidado, olha a informação, soma dos valores dos quadrados dos salários. Da empresa X. 1.292.800.000. Olha para cá. Até aqui tudo bem, de coração? Sim? Soma dos valores dos quadrados. Soma dos quadrados dos salários. Então, ele está me dando o somatório de todos os salários ao quadrado. Então, vem para cá. Olha essa informação daqui, da questão anterior. O que eu estou fazendo aqui na parte de cima? Pegando cada dado e elevando ao... somando cada dado ao quadrado. Somando cada dado ao quadrado. Ele já está me dando esse somatório. Se ele já está me dando esse somatório, o que ele está me dando aqui é o somatório dos dados ao quadrado. É isso ou não? Então, se eu pergunto para você, quem é? Já que eu usei o mi aqui, vou me manter coerente, tá? Então, eu pergunto para você, como é que eu acho esse mi ao quadrado, então? Será que eu posso achar essa média ao quadrado? Sim ou não? Sim, como? Tá vendo que o somatório, como é que eu acho a média? A média não é a soma dividida pela quantidade? Então, se eu quero a média ao quadrado, é a soma dos quadrados, não é isso? Dividido pela quantidade. Então, para achar essa média, essa soma aqui dos termos ao quadrado, ele já me deu. Que foi 1 milhão, 1 milhão não, 1 bi, né?
292.800.000 dividido, são 80, dividido por 80. Então, esse carinha, só vou até fazer o seguinte, eu não estou gostando desse mi ao quadrado não, que eu acho que vai dificultar a nossa linguagem. Vou fazer o seguinte, vamos deixar o x barra, que eu acho que fica mais didático, tá? Vai ser mais fácil de você entender. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando todos os dados ao quadrado e estou fazendo a média dele. A média dos dados ao quadrado. Eu acho que fica melhor de você entender. E aquela divisão ali, ela ficou 16, 160, 000. Então, repetindo, que essa é uma questão realmente mais difícil. Ele me deu a soma dos termos ao quadrado. A soma dos valores dos quadrados dos salários. Então, se ele está me dando a soma dos quadrados dos salários, eu posso achar a média dos quadrados. Como é que eu acho a média dos quadrados? Pego a soma dos quadrados e divido pela quantidade de salários. Só que voltando a essa fórmula aqui, eu sei que a variância ela é a média dos quadrados menos o quadrado da média. E essa saída aí que era a mais complexa de se enxergar na questão. Porque o que você tem é isso e o que você tem é isso. Com essas duas informações, como é que eu vou jogar nessa fórmula agora? Esse cara não tem discussão. Esse cara já está aqui. E o que mais que eu posso fazer? Como? Sim. Isso. O dp não é igual a isso? Só que a variância não é o quadrado do desvio padrão? Então, a variância, ela é o desvio padrão ao quadrado. Então, significa que a variância é só você pegar isso aqui e elevar ao... Então, vai ser 0,1 x barra ao quadrado é igual a 16.160 menos x barra ao quadrado. 0,1 ao quadrado dá pra gente 0,21. Então aqui, não, 0,1 ao quadrado, desculpa. 0,1 vezes 0,1. Isso dá 0,01 vezes x barra ao quadrado. Vem para cá. Mais x barra ao quadrado
é igual a 16.160.000. Cuidado, hein? Você não vai decepcionar o seu professor, né? O mais difícil já foi. Agora é matemática. Agora você tem 0,01 com mais 1 é 1,01. É igual àquele número gigantesco ali. Quem está multiplicando vem dividindo. Quando você faz essa conta, 16.160.000 dividido por 1,01, você acha 16 milhões. Como é que eu tiro esse doisinho daqui de cima? Jogando para o outro lado na forma de raiz. A raiz 16, 4. Aí eu vou te dar uma dica aqui, ó. Quantos zeros eu tenho aqui? 6. A raiz quadrada sempre vai ser a metade do número de zeros. Então, se o número ele tem 6 zeros, a raiz quadrada vai ser 3. Se o número tem 10 zeros, a raiz quadrada vão ficar só 5. Tá? Então, isso é 4.000. Então, a média, 4.000. Ah, acabou, né? Não. Claro que não. Isso foi só para quem? X, ainda tem quem? O Y. Meu Deus, é isso aí mesmo. É. Essa é aquela que o cara bota com um único objetivo: fazer com que você não tenha tempo de terminar a prova. Esse é o objetivo. Vamos lá, agora vamos mais rápido. Deixa eu pegar aqui, já sacou a ideia? Agora é só questão de conta mesmo. Então, vamos ficar com 0,15 desvio padrão sobre x barra. Então, vamos ter que o desvio padrão, ele é 0,15 x barra. Depois, vamos para a equação. A variância, ela vai ser... Vamos achar a média dos quadrados. Média dos quadrados. Ele me deu... Qual é esse número que ele me deu aí? 360 milhões, é isso? 360 milhões, 738 mil. Eu vou dividir por 20. Essa conta dá pra gente 180, 369, 2 zeros. Então, a variância, ela é a média dos quadrados menos o quadrado das médias. Repetindo. Média dos quadrados menos quadrado da média. Então, quadrado da média. Só que a variância eu puxo daqui, ó. A variância vai ser 0,15 x barra ao quadrado mais x barra ao quadrado é igual esse cara aqui, tá aqui em cima. 180, 360 com 2 zeros.
369. Tá? Então, essa conta aí vai dar pra gente o x barra igual a 4.200. Beleza? Então, só questão de conta aí para a gente poder ganhar tempo. Agora, para finalizar, ele pediu para que você fizesse a média geral. Eu descobri que a média da empresa X era 4.000 e a média da empresa Y era 4.200. Ele quer a média geral. Cuidado. Seria 4.100 se elas tivessem a mesma quantidade de funcionários. Como eles têm quantidade de funcionários diferentes, então para você achar a média geral, você vai ter que fazer uma média ponderada. Esse 4.200 é o salário médio. Vou começar com 4.000. Esse 4.000 é o salário médio de quantos funcionários? De 80. Mas esse 4.200 é o salário médio de 20 funcionários, dividido por 100 funcionários. 80 de um, 20 do outro. E isso dá pra gente 80 mais 20. Isso dá pra gente uma média de 4.040. Ele falou que era superior a 4.50? Inferior? Então ele está certo. Pessoal, essa realmente... O objetivo era mostrar para vocês o que você provavelmente vai encontrar na sua prova. Você acha? Oi? Não, bom comentário. O comentário do meu amigo, até o que eu falei na turma já, falou, pô, Felipe, isso aí parece uma questão de uma prova de fiscal, né? E eu falo para vocês que a estatística de vocês no conteúdo programático tem coisa que nem para fiscal tem. Vamos lá. Eu vou reforçar o que ele falou, acha, né? Tá? Porque depois eu tenho medo de responder essas coisas, né? Que depois... Felipe falou que não ia cair e tal. O que eu acredito é o seguinte. Você deve ter questão diferencial. Tá? Você deve ter ali, não muitas, tá? Talvez uma, no máximo duas, tá? Mas eu vou te dar a minha opinião pessoal. E o que eu falei da Polícia Federal. Se você já está voando nas disciplinas, assim, eu já estou bem, Felipe, ó, constitucional, administrativo, porra, informática, contabilidade, eu tô bem, já estou estudando há anos e tal. Então, investe em estudar na inferencial. Agora, o que eu acredito, sendo bem sincero, porque o meu compromisso é que vocês sejam aprovados. Então, eu preciso jogar a real para vocês. Na realidade o custo-benefício de você estudar a inferencial toda, para no máximo 2 questões, é um custo-benefício que não é produtivo. Não é. Então, o que eu falei para a galera dessas 5 ou 6 questões que eu estou esperando em estatística, eu acredito que você tem ali umas 3 questões de descritiva, essa parte de desvio padrão, gráfico, enfim, assimetria, que a gente vai ver uma questão agora. Você deve ter 1 ou 2 questões de probabilidade, até porque probabilidade está repetido no teu edital, tem probabilidade tanto em estatística quanto em raciocínio lógico, então mostra que ele está dando importância para a probabilidade, e você deve ter ali 1 ou no máximo estourando 2 de inferencial, tá? Então eu acho que é um preço muito alto a se pagar, porque o que está ali, eu diria para você que são 2 anos de uma faculdade de estatística. O que está ali. Passo também na
É uma estatística surreal. Tem coisa ali que eu, Felipe, nunca vi em concurso público de estatística. Nunca vi. Nunca vi. Oi? Tá. Ela é uma adaptação de fiscal. Ela é uma adaptação de fiscal. O arcabouço dela, eu fiz uma adaptação nela, mas ela a estrutura dela é de uma questão de fiscal. Oi? O espaço na prova. Cara, fiscal sai da prova com a mesa toda rabiscada. Não tem jeito. Não tem jeito, é rabiscar. Mas assim, normalmente o que o CESP faz é, na parte de estatística, ele faz a prova numa coluna e deixa a outra coluna vaga. O CESP normalmente faz isso, tá? Então ele faz a prova, o simulado de vocês assim, por exemplo. Ele coloca as questões aqui e deixa isso aqui em branco, né? Então, em estatística, normalmente eles fazem isso. Já ajuda. Tá? Mas assim, dessa questão, qual é o grande objetivo de eu ter colocado essa questão? Primeiro, te mostrar que pode acontecer de você chegar na prova e encontrar uma questão onde você vai perder muito tempo com conta. E você tem que avaliar qual é o custo-benefício de fazer isso. Tá? Segundo, preocupação maior é você entender a ideia dela. Porque a conta, se você resolve fazer, está todo mundo no mesmo barco. Não tem como você minimizar o sofrimento com a conta ali. O importante aqui é você ter sacado a ideia, você lembrar que a variância ela pode ser feita de duas maneiras, que se ele te dá a soma dos quadrados dos valores, ele está te obrigando a fazer a variância desse jeito. Não tem como você fazer desse jeito. Você só vai fazer desse jeito se você sabe quem são os dados. Se você não sabe, não tem como. Tá? E essa sacada de você sair do desvio padrão para a variância, que é elevando ao quadrado. Oi? Desculpa. Cinquenta aí? 52, ela é certo, o gabarito é certo. Mas passaram para vocês errado? Não. Passaram certo? Isso. Nada. Nesse simulado, outra coisa, nesse simulado, que eu vou falar com vocês vão perceber que, não sei se já perceberam, da minha parte, foram 7 questões, 6 certas e 1 errada. 6 certas e 1 errada. Quem aqui já pesquisou na internet, já viu na internet, vídeo dos professores ensinando dicas de como chutar no CESP, de como, né? Felipe, aquilo ali funciona? Funciona. Funciona sim, tá? Só que tem alguns pré-requisitos, né? Para você usar aquelas taxas. Prova do CESP, sim, normalmente é balanceada. Isso tem um vídeo na internet do diretor do CESP falando isso. Que ele passa a orientação de que façam uma prova balanceada. Então você provavelmente vai encontrar uma prova com 60 itens verdadeiros, 60 itens certos, 60 errados. Ou 58, 62, enfim, a proporção é muito parecida. Só que isso não é por disciplina. Isso é no geral. Antes, também era por área do conhecimento. Como assim? Tinha conhecimento básico e conhecimento específico. Então, o conhecimento básico era equilibrado, o conhecimento específico também era equilibrado. Só que vocês agora estão servindo meio que de cobaia, né? Entre aspas. Porque uma prova da Polícia Federal, com 36 questões de informática, né? É novidade isso, né? Na história, né? Eles estão mostrando que o foco agora é que vocês vão entrar e vão fiscalizar a corrupção, né? Não vão mais pegar bandido ou ficar no aeroporto carimbando passaporte e tal. Agora é questão por causa da Lava Jato, essas coisas todas, né? Então, o que eles querem que o policial federal faça agora
É trabalho interno, é ficar ali, é fiscalizando meio que um trabalho de auditoria quase, né? Então, esse é o objetivo deles quando colocam um edital desse, beleza? Então, eu não posso afirmar para vocês que você vai ter das 36 questões de informática, ali 18 certas e 18 erradas. Não posso. Agora, na prova do modo geral, você vai ter uma prova equilibrada. Então, se você pegar a sua prova, sobrar tempo para você dar uma analisada, quantos itens certos e quantos errados você marcou, se tem um item que está muito maior do que o outro, né, provavelmente é uma boa dica de que tudo aquilo que você está na dúvida, você marque naquilo que você marcou menos na prova, né? Para que você possa equilibrar, tá? Então, quem não viu esse vídeo ainda, vê esse vídeo, bota aí o Rodrigo, que é a pessoa de constitucional nosso aqui, ele fez uma coletânea de quase 200 provas, né? Então ele mostra lá com números de quase 200 provas, qual é a estatística do CESP em termos de quantos certos, quantos errados. Então quem não viu isso aí, vê, porque faz parte da sua estratégia para a hora da prova também, tá? (53) 53 é do gráfico? Não sei. Assimétrica positiva. Pessoal, aqui, ó. Uma curva, ela pode ser de 3 tipos. Vamos relembrar? Ela pode ser o quê? Uma curva simétrica. A curva de frequência pode ser simétrica. Ela pode ser assimétrica positiva ou assimétrica negativa. Então, a assimétrica positiva é quando a curva vem, atinge o ápice e ela tem uma cauda maior. Onde você vai ver a assimetria não é pelo morro da curva, e sim pela cauda dela. Então, a cauda, ela é mais comprida à direita. Por isso que ela é assimétrica positiva, ou assimétrica à direita. Ou então, o conjunto de dados pode vir, e ele atingiu o ápice lá para o final. Aí você já tem uma assimétrica negativa ou assimétrica à esquerda. Vamos lembrar aqui. Qual é a característica da simétrica? Show de bola. Então, a média, a moda e a mediana são iguais. Aqui, ó, tudo o mesmo valor. Agora, na assimétrica positiva, o topo da curva é aquele ponto máximo de frequência. E quem é o dado que tem maior frequência? A gente chama ele de quê? De moda. Então, aqui é a moda. Aqui é a moda. Só que na assimétrica positiva, a moda, ela está no início da pesquisa. Os dados estão mais espalhados à direita. Então, você vai ter a sua mediana um pouco depois, e a sua média vai ser a menor de todas. Quem tem dificuldade nisso, grava que quem dá o nome da curva é a média. Se a média está à direita, ela é assimétrica positiva. Assimétrica à direita. Aqui, desculpa, vai ser maior. Então, se a média ela está à direita, se ela é a maior,
não é isso? Então, ela é assimétrica positiva. A direita, né? Isso aqui é o nosso eixo, o plano cartesiano. Então, quanto mais à direita, maior ela é. Então, nesse caso, eu tenho a média, a moda menor que a mediana, menor que a média. E essa outra aqui? Aí é ao contrário. A moda, ela está lá na parte final da pesquisa. Ela é maior. A mediana, ela vai estar no meio. E a média é a menor. Assimétrica positiva, assimétrica negativa. Qual é a primeira classe dessa tabela aí? 600 a 650. Qual é o gráfico que melhor representa os dados em classe? Lembra ou não? É o histograma. Qual é a frequência dessa classe? 4. Beleza. Quem é a próxima classe? 650, 700? E quem é a frequência? 8. Qual a frequência da próxima classe? 5. 2 e 1. 2 e 1. Quero que você me responda o seguinte. Saindo da tabela e vindo para o gráfico. Olhando o gráfico, você já consegue dizer? Sim ou não? Assimétrica positiva. Observa que o ápice é mais no início. E à direita eles estão mais dispersos. Então, se eu fosse fazer uma curva aqui, ó, ela ficaria mais ou menos assim, ó. Então, assimétrica positiva, tá certo. Não, sim, tá. Mas aí a pergunta dele foi, como eu ia de 600 para 850, aí como está aumentando aqui, aí tendeu ele a botar assimétrica positiva, entendeu? Só que aí isso aqui não vai dizer nada pra gente, porque vai ser sempre assim, entendeu? Então o que vai determinar é a frequência. E também tem outra coisa, aqui é simplesmente o conjunto de dados, porque aqui são os dados e aqui são as frequências. Então, é a frequência, tanto que é curva de frequência. Então, o que vai determinar a curva é esse eixo aqui, porque é ele que me dá a frequência, e não aqui, tá? Vamos cá? É 54? 54. Deixa eu ver. (54) do box. Né? Quando eu vejo esse box plot aí, box plot, ele fala pra gente o seguinte: eu tenho dois grupos, grupos 1 e grupo 2. Aqui. O grupo 1, ele vai do 11, não é isso? Até o... do 2 ao 11, né? Desculpa. Aí, aqui está o 5, aqui está o 10. E aqui está o 8. Me ajuda. Para esse grupo 1,
Quem é o menor dado coletado nesse grupo 1? Quem é? O 2. Ah, outra coisa. Se eu tivesse um ponto aqui, lá no 1, qual o nome que a gente dá para esse ponto aqui? É um outlier, né? Ele está fora aí desse limite, tá? Então, ele é um outlier. Beleza. Mas não tinha. Então, o menor é o 2, o maior é o 11. Pergunta, o que representa esse 5, esse 8 e esse 10? Isso. Esse 8, esse 5 é o quartil 1. Esse 10 é o quartil 3. Esse 8 é o quartil 2, que vai ser sempre a mediana. Então, o 8 é a minha mediana. E quem é a amplitude interquartílica? Vamos para a interpretação. Amplitude é a distância. Interquartílica, a distância dos quartis. Então, essa distância aqui é uma distância de 5. Então, a amplitude interquartílica é 5. E para o outro bloco, box, quem é o menor dado dele? É o 3? Beleza. E a mediana dele? É o 7. Vamos para o item. Nesse desenho esquemático, o valor do menor salário do grupo 2, quem é o menor salário do grupo 2? É o 3? Ele está assim, ó. Aqui é o 3. Então, menor salário do grupo 2 corresponde a 37,5% da mediana do grupo 1. Esse valor, ele é 37,5% da mediana do grupo 1, sim ou não? Sim. Se eu faço 37,5% de 8, eu acho exatamente 3. Então, tá certo. E o intervalo interquartílico é igual. É igual sim, porque esse aqui, ele vai do 4 até o 9. Se ele vai do 4 até o 9, a amplitude dele também é 5. Então, o item está certo. Oi. Repete, qual a fórmula? Qual fórmula você falou? Isso é para você achar o outlier. É o delta Q, é o delta Q. É a amplitude, isso. Intervalo interquartílico ou amplitude interquartílica. Hã? Entendi. 3. Pode vir? Não, aí não tem como. Sem te mostrar? Mas esse ele não mostrou, ou mostrou? Sim, ele só vai te dar o gráfico e você tem que saber quem é o Q1, Q2 e Q3. Tá? A amplitude é só o Q3 menos Q1. Não. A amplitude é normal. Tá? É Q3 menos Q1, é o delta Q. Tá? E a última? A última probabilidadezinha, né, pessoal? Você tem um texto longo aí, tá? E na verdade, o que você tem que fazer aí nessa probabilidade é... Eu tenho 7 pacientes, não é isso? É isso? 7 pacientes? Ele quer escolher 3? Me corrija aí se eu estiver errado. Sim. Então, eu quero que você pense assim. Eu tenho 7 pacientes.
Ele me deu até 3 nomes aí. Quem são os 3 nomes? Amanda. Então, ó, A, B, C, D, E, F, G. 55. 7. Eu te pergunto. Ele quer saber qual a probabilidade da escolha dele ser A, B e C. Essa é a pergunta dele. Esse texto, toda essa enrolação toda, só para isso. Então, qual a probabilidade de, escolhendo 3 pessoas desse conjunto de 7, ser A, B e C? Então, o enunciado? O CESP, né? É o CESP. O CESP é assim. Então ele te dá um monte de informação, tá? E, na verdade, você só precisava mesmo dessa interpretação aí, tá? Olha aqui. Me ajuda. Qual é o conceito de probabilidade? O conceito formal de probabilidade? Número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Número de casos favoráveis. Ele quer obrigatoriamente que o trio seja formado por quem? A, B e C. Ele só quer essa possibilidade. Ele não quer um outro trio qualquer, ele só quer essa possibilidade. Então você só tem uma possibilidade. O problema é, quem é o número de casos possíveis? Quantos trios eu posso formar dispondo de 7 pessoas? Aí você vai ter que lembrar da análise combinatória que está inserido lá no raciocínio lógico. A, B e C, C, B e A, B, A, C, C, A, B, são equipes diferentes? Sim ou não? Ou é a mesma equipe? Mesma equipe. Então, se eu pego 3 pessoas e eu simplesmente troco a ordem entre elas, eu formo uma outra equipe? Eu formo uma mesma equipe. Então, a ordem, ela não importa. Quando que eu sei que a ordem não importa? Quando, mesmo trocando a posição, eu não gero um resultado diferente. Um exemplo também disso, Mega Sena. Então, na hora que eu jogo na Mega Sena, eu tenho que acertar a ordem do sorteio. Aquela merda já é difícil pra cacete, né? Se tiver que acertar a ordem do sorteio, então ninguém ganha. Então, o que você tem que acertar são os números. A ordem que vai ser sorteado, pouco importa. Agora, senha do teu cartão de crédito. Tua senha é 2348. Se você bota 3284, vai aceitar? Ah, mas são os mesmos números. Não importa, porque agora a ordem, ela importa. Quando a ordem importa, é arranjo. Quando a ordem não importa, é combinação. Então, para você achar quantas equipes você pode formar com 3 pessoas dispondo de 7, você vai fazer combinação de 7 para escolher 3. Fórmula de combinação. 7 fatorial sobre quem? 3 fatorial vezes 4, é isso? 7 menos 3? Então, 7 vezes 5, vezes 6, vezes 5, parei no 4. 3 vezes 2 vezes 1. Esse 6 aqui foi embora com 6. Então, observa. 7, eu quero escolher 3. Quantas equipes eu tenho ao todo? 35. E ele quer que você sorteie apenas uma delas, que é A, B e C. Então, eu tenho uma equipe A, B e C em um total de 35. 1 sobre 35, isso vai dar aproximadamente 0,20.
Ele disse o quê? É 2,8%, desculpa. Quem fez diferente? Ninguém? Pessoal, olha aqui. Uma situação possível também, embora eu ache que essa aqui seja a forma mais correta de fazer, mas tinha uma outra forma de você chegar no resultado. Vamos lá. Ele quer que a equipe seja formada por A, B e C, não é isso? Aí o que eu posso pensar também? Embora você vai chegar no resultado, mas eu não acredito que esse jeito aqui seja o jeito mais correto de fazer. Mas você vai chegar na resposta. Se você for pensar A, B e C, na hora que eu for escolher, e eu quero que a pessoa A seja a primeira escolhida, para escolher a pessoa... Pensar assim. Vou escolher uma pessoa. Eu quero que a equipe seja A, B e C, você concorda? Na hora que eu vou fazer a primeira escolha, dessas 7 que eu tenho ao todo, quantas eu posso pegar? Eu tenho 3 possibilidades de escolha, você concorda? Na verdade, eu tenho 7 possibilidades. Dessas 7, 3 me favorecem. Eu posso pegar o A, o B ou o C. Qualquer um dos 3 me favorece. Então eu tenho 3 sobre 7. Mas eu só vou fazer uma escolha? Não, escolher a primeira pessoa. E vou escolher a segunda. O E é vezes. Na hora que eu for escolher a segunda, quantas pessoas eu tenho para escolher lá agora? Não, ao todo. Ao todo eu tenho 6. Só que dessas 6, quantas que me interessam? Apenas 2. Depois eu vou escolher de um total de 5. Dessas 5, apenas uma me interessa. 3 vezes 2, 6, corta com 6. Ficou 1 sobre 35. Beleza? Essa aqui, embora você também ache a resposta, eu não acho ela 100% correta, porque aqui você está considerando A, B e C, C, B e A, equipes distintas. E na verdade é a mesma equipe. Entendeu? Então por isso que eu não acho ela 100% certa. Mas enfim, você chega também no gabarito. Tá? Ficou claro, pessoal? Sim? Então, espero ter contribuído um pouquinho aí.